Sabe uma maneira de nós identificarmos isso? Na maioria das vezes, nós não sabemos expressar aquilo que o Senhor nos tem dado em termos de realidade espiritual com palavras. E é o termo que Paulo usa aí no verso 14 que nós acabamos de ler. Quando ele usa a expressão conferindo coisas espirituais com espirituais, a ideia é essa aqui. Paulo diz assim: nós sabemos interpretar as verdades espirituais em uma linguagem espiritual. Você já ouviu pessoas dizer assim: olha, eu fui à reunião, o Senhor falou tanto ao meu coração. Você pergunta o que ele falou. A pessoa não sabe falar nada. Não é assim? Ele não sabe traduzir em palavras ensinadas pelo Espírito a verdade espiritual. Sim, ele pode ter sido tocado, não é? Mas o Senhor deseja mais do que isso. Ele deseja que aquela verdade que nos é dada seja agarrada, e seja comida, e seja triturada, e seja absorvida aos pés do Senhor no Espírito, Espírito de sabedoria e de revelação, para que então a verdade que é espiritual, ela possa ser vestida com palavras espirituais. É essa expressão que Paulo está usando aqui. Ele está dizendo que essa é uma característica de um homem espiritual. Ele traduz verdades espirituais em palavras ensinadas pelo Espírito. Então, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar nessas 4 marcas, a sondarmos a nós mesmos. Nós temos muito que encarar diante do Senhor com relação às nossas próprias vidas. E por último, concluindo, de verdade agora, eu queria dizer o seguinte para os irmãos. O espiritual e o carnal andam muito próximos. Agora, se nós queremos experimentar diante do Senhor uma realidade espiritual maior, tanto como indivíduos, como assembleia, nós precisamos depositar diante do Senhor esses desejos do nosso coração. Se necessário for, nós precisamos até mesmo parar com coisas que temos feito. Seja em termos de serviço, seja em termos de reunião, seja no que pudermos pensar. Nós devemos ter a coragem, tanto como indivíduos como assembleias, de depositarmos esses assuntos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, nós queremos, se necessário, porque não há regra aqui, se necessário, parar com quase tudo que temos feito, para que o Senhor nos fale ao coração sobre aquilo que é teu, nos ajude, nos ensine, nos julgue. Irmãos, nós conhecemos uma assembleia, conhecemos como testemunho, não pessoalmente, até porque esse é um testemunho muito antigo, já de mais de 20 anos atrás. Conhecemos através de um irmão, de uma assembleia que de uma maneira muito definida teve essa coragem e ganhou diante do Senhor algo muito relevante. Irmãos que tiveram um entendimento particular, como dissemos, isso não é regra, isso não é padrão, nós precisamos seguir o Espírito em tudo. Se fizermos algo sem a direção do Espírito, será carnal. Mas o que essa assembleia entendeu é que eles deveriam parar tudo, menos o partir do pão. Tudo mais foi paralisado, menos as reuniões do partir do pão. Porque era uma reunião de ministério exclusivo ao Senhor, o partir do pão. E a partir do reunir, do partir do pão, aos pés do Senhor, adorando o Senhor, aquela assembleia foi entendendo como o Senhor queria conduzi-los em amplitudes maiores de vida e de serviço na esfera espiritual. Muito corajosos esses irmãos. Porque nós achamos que temos compromisso com coisas, não é? E também com reuniões. Mas como nós vamos parar a reunião de quarta-feira? Isso é um absurdo para nós, não é? Como nós vamos deixar de ter aquelas reuniões nos lares? Aquela é uma pérola para nós. Né? Sim, pode ser. Mas se o Senhor disser pare, nós temos que parar. Porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos falar algo. Então, irmãos, se nós temos esse compromisso afinado com o Senhor, nós precisamos tomar essas atitudes de fé, com coragem. Porque, afinal de contas, a quem nós estamos respondendo? Ao Senhor ou a homens? Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, realmente, a depositarmos esses assuntos aos seus pés. E não tenhamos medo, irmãos. Nosso irmão também falou hoje pela manhã sobre o medo. Que obstáculo é o medo? Lembremos que nós citamos ontem do nosso querido irmão, servo tão precioso do Senhor, Martin Lloyd Jones. Não tenhamos medo do incomum. Não tenhamos medo do sobrenatural. Alguns, repetindo o que ele disse, citado ontem, por causa desse medo, têm se tornado culpados de um assunto mais grave: apagarem o Espírito Santo. Então, o Senhor nos ajude a reconsiderarmos tudo isso, irmãos. E que Ele nos guarde de caminhos misticoides, digamos assim.
misticoides, caminhos da alma, que não são verdadeiro serviço espiritual. Orações almáticas, sentimentais, emocionais. Que o Senhor nos guarde de todas essas coisas, uma adoração emocional. Tudo que tem origem na alma como ponto de partida é espúrio diante do Senhor. Só o que tem origem no Espírito é genuíno diante do Senhor. E que aquilo que tem origem no Espírito encontre uma expressão tranquila nas nossas almas. Tranquila. Que o Senhor nos ajude a rever todos esses assuntos aos seus pés, irmãos. Precisamos muito. Porque enquanto, por um lado, nós podemos orar, vem Espírito Santo. Podemos e devemos. Vem, visita a tua igreja, visita a tua vinha, protege o que tua mão plantou. Enquanto, por um lado, nós oramos assim, por outro lado, nós vamos preparando o terreno. Porque a vinda do Espírito Santo é algo soberano. Nós não podemos constrangê-lo a vir. É um ato soberano de Deus. Mas, por outro lado, a nossa responsabilidade é prepararmos o solo.